Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia, lembrando sempre que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E a leitura de hoje se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 3, que diz assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amon de Ainoã, a jezreelita, e seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entregarei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e a outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Ele disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela a seu marido, caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te, agora volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre nós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi e Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor,
todo o Israel para fazer aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner à traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se abstenha o bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Davi levanta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito, mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo o Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade.
Essa foi a leitura de hoje, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 3, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.